Olá, eu sou Roberto Imbuzeiro Oliveira, pesquisador do INPA e mediador da série de encontros promovidos pelo Instituto para falar da matemática, no contexto dos 200 anos da independência do Brasil e do centenário da Semana de Arte Moderna. A série Independências Conquistadas através da Matemática tem 3 episódios e conta com a participação de pesquisadores do INPA e convidados. Hoje eu estou recebendo um dos grandes nomes da história do INPA, o pesquisador Lindolfo de Carvalho Dias, que comandou o Instituto em 3 períodos, de 1965 a 1969, de 71 a 79 e de 80 a 89. Bem-vindo, professor Lindolfo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nosso papo de hoje marca a estreia da série e o tema não poderia ser outro, a história do INPA e da matemática no Brasil. E vai ter muita coisa para a gente conversar. O Brasil faz parte da elite da matemática mundial e desde 2018 está no grupo 5 da União Matemática Internacional. Esse é um trabalho conjunto de toda a comunidade matemática do país, mas o INPA, é claro, tem um papel fundamental nessa trajetória. O Instituto completa 70 anos em outubro e formou e ainda forma alguns dos principais matemáticos do Brasil. Um exemplo é o nosso colega Arthur Ávila, formado aqui no INPA e o primeiro medalhista Fields a sair da América do Sul. Já dei bastante spoiler da conversa, então vamos conversar. Lembrando como foi a fundação do INPA, professor Lindolfo. O senhor teve contato próximo com os 3 fundadores, né? O Maurício Peixoto, o Lélio Gama, o Leopoldo Narbin. Como foi essa história? Tinha sido criado o CNPq em 1952, e aí, no Conselho Deliberativo do CNPq, tomava parte o professor Lélio Gama e o Cândido Dias cuidava da parte matemática, das bolsas, etc., nessa área. Foi aí, nessa época, a matemática estava assim, em época ainda meio precária e havia alguma atividade na escola de engenharia reunindo os melhores matemáticos, inclusive o Lélio Gama, o Maurício Peixoto, o Leopoldo Narbin. Eles eram professores da escola de engenharia e também ligados à escola, à chamada escola de filosofia. Mas aí acharam que estava precisando ter um lugar. Em 49, foi 49, se não me engano, foi criado o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é, como um resultado da descoberta do látice, do meso, isso motivou a criação do CBPF. E ali reuniu um grupo muito bom de físicos brasileiros. E aí, lá dentro do CBPF, criou-se um departamento de matemática, fazia parte o Leopoldo, o Francisco Mendes de Oliveira Castro e outros. E o Maurício Peixoto. Aí evoluiu, chegou-se à conclusão que seria conveniente criar um instituto específico para matemática. Daí a criação do INPA. Muito bem. Bom, essa primeira geração do INPA foi uma geração muito brilhante, né? E ao longo dos anos o INPA foi construindo uma história, primeiro trazendo pesquisadores que se formaram no exterior. Houve um programa deliberado do CNPq, um programa mesmo feito de mandar brasileiros para o exterior, porque ainda não tinha pós-graduação no Brasil naquela época, nos anos 40. E o pessoal, então, com a criação do CNPq, ele programou bolsas de maneira sistemática para o pessoal formar no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? Mais nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra, na Alemanha. Sim, e aí esses doutores começaram a voltar para o Brasil, foi se formando uma primeira geração depois dos fundadores do INPA, talvez, não é? E tinha um núcleo já mais sólido na época,
mais que no Rio, era o da Faculdade de Filosofia, e da Escola de Engenharia e da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Tinha um grupo bom lá em São Paulo. Inclusive o Cândido Dias, que até vinha ser meu primo. Ah, muito bem. Para se consolidar uma comunidade nacional de matemáticos, integrando, por exemplo, as comunidades do Rio e de São Paulo. Demora, porque você tem que formar as pessoas, demora a formar. Mas foi formando sistematicamente. E aí, se eu não me engano, quando foi fundada a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Paulista, num certo sentido, concordou em se integrar a essa Sociedade Brasileira. Né? O professor Chaim, isso foi criado num colóquio, não me lembro qual colóquio, acho que foi o 6º colóquio, o 5º colóquio, que se criou a sociedade. Ah, muito bem. Então, o senhor foi diretor do INPA, como eu já disse, em 3 períodos, né? E são 3 períodos que eu acho que são bem diferentes no que eles representaram para a história do INPA. Um período nos anos 60 ainda, depois o senhor foi diretor do INPA praticamente nos anos 70 inteiros, e depois nos anos 80, quando o INPA estava se mudando aqui para a sede atual. Né? Nós tínhamos chegado à conclusão que o INPA, para ter estabilidade, tinha que ter uma sede própria. Aí vai daqui, vai dali. Eu descobri esse terreno, pertencia àqueles padres ali da Igreja Nossa Senhora da Paz, província franciscana. E aí negociei com eles, eles estavam a fim de vender o terreno. Aí nós compramos o terreno deles. Ah, muito bem. E como é que comprou foi o terreno, vazio, né? É um terreno muito bom. Inicialmente era um terreno de 30 mil metros quadrados. Ficava onde está aqui, né, nessa parte. E aí fez-se o projeto, construiu-se o prédio. Posteriormente, até o pessoal da Globo se encantou pelo INPA e doaram ao INPA um terreno enorme que contíguo a esse, que vai até lá embaixo, de 250 mil metros quadrados. Enorme o terreno. Esse é o nosso processo atual, né, de fazer a construção num pedacinho desse terreno aí. Nós tínhamos uma boa relação com o pessoal da Globo. Muito bem. Pois é, então as sedes do INPA, se eu me lembro, foram, primeiro uma sala no CBPF, não é isso? Depois foi para a Rua São Clemente, em Botafogo. Depois na Praça Tiradentes, hoje é o Centro L8 Sica. E depois, finalmente, aqui para o... Na Rua Luiz de Camões. Isso, exatamente, ali atrás da Praça Tiradentes. E, finalmente, aqui para o... Fui eu que negociei a ida lá para... Eu estava na Escola de Engenharia, já estava ligado à diretoria da Escola de Engenharia. E aí negociei com eles. Muito bem. Então, o senhor está aí ajudando o INPA a se mudar já há muito tempo. Né? Então, cada mudança dessa, eu imagino que tenha tido um impacto na vida do Instituto, né? Quer dizer, possibilitou o Instituto fazer mais. Foi etapas de melhorias. Exatamente. Então, aqui a gente tem aí, quando a gente já estava lá há bastante tempo, chegamos à conclusão que valia a pena fazer um prédio para o INPA específico, que aquele prédio não era do INPA, era da Escola de Engenharia, e aí quis partir-se para isso aí. A gente no momento está num espaço que talvez seja o coração do prédio, né? Que a gente está aqui na biblioteca do INPA, que é um dos lugares mais importantes e mais significativos, né? Embora hoje o papel da biblioteca é um pouco diferente do que já foi no passado, né? Com tanta coisa eletrônica, mas eu imagino que essa biblioteca tenha sido, tenha se prestado bastante atenção, né? na ideia, na concepção da biblioteca. Quando criou-se o INPA, destinou-se um valor grande do CNPq para comprar livros. E o Cândido Dias esteve na França e encomendou uma série. Foi o início da biblioteca. E iniciou muito bem, com uma escolha muito apropriada de livros. Aí ela começou bem. O INPA teve sorte no sentido de que teve o Dr. Lélio Gama era uma figura extraordinária. Ele era astrônomo e foi diretor
do Observatório Nacional. Mas também era um bom matemático. Muito bem. Lélio Itapuambira Gama. Que dá nome a esse prédio aqui, não é verdade? É. Pois é, foi homenageado aqui na construção Nós fizemos dessa questão de pôr o iniciador do IMPA. Né? Então, falando dessas fases, né, do IMPA, a gente tem, como eu estava dizendo, né, tem essa fase nos anos 60, que o senhor foi diretor, depois 70, 80, a gente teve várias pessoas formadas fora, que vieram trabalhar aqui. Depois o IMPA passou a ter uma pós-graduação, né? O senhor, eu acho que era diretor do IMPA nessa época. O Brasil não tinha pós-graduação organizada. As escolas de engenharia tinham um programa do jeito de fazer livre docência, mas não mestrado e doutorado. Isso começou, eu acho, não me lembro direito, mas nos anos 40, e aí desenvolveu muito, e certamente coincidindo com o incentivo do CNPq. O CNPq foi um marco na ciência brasileira, a criação do CNPq. Na verdade, resultou que as coisas estavam evoluindo e havia uma demanda por isso. E aí montou-se um programa sistemático de bolsas de estudo, etc. E, paralelamente, no Ministério da Educação, criou-se a CAPES, de modo que o CNPq e a CAPES funcionaram muito integrados. Muito bem. Bom, mas então, a pós-graduação do IMPA, especificamente, o senhor entende que... Como é que surgiu, digamos assim, a constatação de que o IMPA deveria ter uma pós-graduação? Como se chegou a essa conclusão? Acho que de uma maneira natural. Chegou a essa conclusão que precisava ter formação. Havia um núcleo de professores competentes que podiam fazer isso, então se criou. Muito bem. Ainda quando estava na cidade. A pós-graduação começou quando ele ainda estava lá na Luiz de Camões. Exatamente. Eu já conversei com alguns alunos que, na verdade, alguns ex-alunos do IMPA, né, que têm memórias muito carinhosas da Luiz de Camões e de tudo que havia ao redor e tudo mais. Mas hoje os alunos ficam, quer dizer, muitos que se formam aqui depois ficam com saudade aqui da sede do outro, da vista e tudo mais. É uma época. Pois é, cada um na sua época, né? Mas aí, bom, o IMPA então começou como instituto de pesquisa, criou uma pós-graduação. Depois, quando o senhor era diretor nos anos 80, começou um programa para professores do ensino médio, né? Que era o programa do professor Elon Lages. O PAPMEN, né? E aí o IMPA foi ainda criando outras coisas. Passou até porque, pela parte do CNPq, tem uma influência grande, inclusive no desenvolvimento de núcleos diversos no país. Por exemplo, o Departamento de Matemática da Universidade do Ceará teve um apoio grande do IMPA na sua formação, o da Paraíba também. Sim. Já o de Pernambuco já era mais desenvolvido, tinha aqueles matemáticos portugueses lá. Mas então, a gente tem, assim, ao longo dos anos, quer dizer, foi pós-graduação, foi professores de ensino médio, como o senhor disse, a pós-graduação é muito significativa por formar, né, vários núcleos no país. Depois, mas vários programas foram sendo agregados, né, como já tem a OBMEP, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas há muitos anos, né. Uma pergunta que às vezes me fazem, e eu quero repassar ao senhor, ouvir a sua opinião, bom, o IMPA está cada vez adquirindo mais funções, né? Quer dizer, criando mais projetos, novos centros e tudo mais. Agora a gente tem um centro aqui de projetos de inovação para atividades com a indústria. Então, como é que o IMPA faz para não perder a sua essência? Ou, botando a pergunta de outra forma, né? Como é que o IMPA continua sendo o mesmo IMPA que sempre foi, só fazendo mais coisas? Ideia fixa da direção do IMPA de qualidade, de desenvolver as coisas com digamos, uma intransigência saudável pela qualidade, né?
Isso foi uma coisa que caracterizou o INPA desde o início, né? Muito bem. E eu queria agora aproveitar... Quer dizer, na verdade, nisso aí não se pode deixar de levar em conta que o CNPq, por exemplo, no Norte, o Museu Guild, essas coisas todas foram coisas fundamentais para o desenvolvimento do país. O INPA da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né? É uma instituição notável, né? Bom, eu queria mudar um pouco o assunto da conversa para falar da sua trajetória especificamente, né? Quer dizer, o senhor nasceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais, e veio estudar engenharia no Rio de Janeiro, né? Não, eu era garoto, eu tinha uma irmã que casou com um engenheiro que trabalhava no laboratório da produção mineral, foi depois diretor do laboratório, depois foi diretor do Departamento Nacional. Depois chama Mário da Silva Pinto. E aí ela era muito ligada, ela era muito mais velha do que eu, essa minha irmã era de 14 e eu sou de 30. Aí ela, logo casou em 37, por aí, eu tive uns tempos aqui na casa dela. Depois, aí quando chegou eu estudava, morava numa fazenda perto de Poços de Caldas, que existe até hoje. Mas lá tinha uma escola rural, que eu comecei a estudar na escola rural. O primário eu fiz na escola rural, já pertencente ao estado de São Paulo, que a sede da fazenda, nós tínhamos ligação com Poços de Caldas, mas a sede ficava no município de São Sebastião da Grama, já no estado de São Paulo. Que o estado de São Paulo, a divisa passa junto do Poços de Caldas, fica na divisa do estado de São Paulo. E aí ela veio para o Rio e aí resolveu me trazer. Eu comecei a estudar no colégio, no curso primário aqui, e depois até fiquei aí. Muito bem. Mas o senhor foi para engenharia, né? Quer dizer, na época não era uma opção muito comum, como continua sendo até hoje. Não tinha ainda mais o curso de matemática organizado. Isso. Mas eu entrei para a escola de engenharia. Na escola de engenharia, já até o doutor Lélio era de lá também, o Maurício Peixoto, criou-se um departamento de matemática na escola de engenharia, que foi um dos núcleos do futuro Instituto de Matemática da universidade, em que eu fui diretor também. O senhor foi diretor lá também. Na organização original. E isso me traz ao próximo ponto, que é o senhor tem uma carreira de administrador científico, não é? Há muitos eu não trabalhei em matemática propriamente dita. Trabalhei mais na administração da coisa. Mas isso, mas seu papel aqui na história do INPE é fundamental, o senhor também foi vice-presidente do CNPq. Mas como administrador de ciência. Isso. É um desafio administrar a ciência, é um desafio diferente de outros tipos de administração? Cada um com a sua característica, né? Mas pegando um exemplo específico, como eu já disse, o senhor foi diretor do INPA há mais de 20 anos e foi também diretor da Escola de Botânica Tropical do Jardim Botânico. E também do Instituto de Matemática da Também do Instituto de Matemática da FRJ e também foi secretário-geral do Ministério de Ciência e Tecnologia, não é? Eu imagino que cada um desses cargos tem as suas peculiaridades. Na época que eu era diretor do INPA, diretor do Instituto lá da coisa, também eu era do departamento de matemática do CNPq, juntava tudo. O senhor dirigiu tudo de uma vez só, então. Energia de jovem, né? Energia de jovem, exatamente. Mas em particular o senhor teve alguma experiência também com outras áreas do conhecimento, não é?
por exemplo, no Jardim Botânico, né? O quê? O senhor estava trabalhando lá com botânicos, né? Com biólogos. Tem alguma diferença Mas eu entre... não fazia... Eu nunca fiz botânica, eu apenas administrava. Não, é um instituto. E, aliás, montou-se a escola de botânica com muito sucesso, foi muito bom. Bom, o senhor, até como a gente está falando aqui, tem uma longuíssima história. O que o senhor entende ser o seu legado, especificamente aqui no INPA, mas de modo mais geral também para a ciência brasileira? O que o senhor acha que deixou especificamente? Qual foi a sua marca aqui? É que o grupo era muito bom. É um grupo que eu acho que ele ficou muito feliz de ter o senhor no comando por tanto tempo, porque a memória que o senhor deixou no Instituto é muito feliz. Tem alguma mensagem para quem está no INPA agora? Quer dizer, uma coisa que realmente eu tive o prazer foi de conseguir montar essa sede, né? Agora o INPA está se expandindo mais uma vez, né? Como o senhor falou, a gente está com essa doação, tem uma obra já começando. Você vê, é interessante. O INPA, o pessoal da Globo, como é que chama? O Roberto Marinho e o filho dele, se olharem para o INPA e gostarem do INPA e ajudarem o INPA, é uma coisa formidável, né? Tem uma história do Hans Donner, que era da computação gráfica lá na Globo, né? Que pediu conselho para os americanos para aprender as coisas de geometria que precisava e só algum tempo depois descobriu que o livro era do professor Manfredo do Carmo, aqui do INPA. Descobriu que era vizinho do professor Manfredo, né? Mas então tem uma relação de longa data realmente com a Globo. Mas então, para a gente fechar, professor, o senhor quer deixar algum recado para quem vai ver esse vídeo, né? A gente tem uma plateia que continue ampla. como está, que está muito bom, né? Mas sem parar, aliás, né, o INPA tem tido, a direção do INPA tem sido muito boa, eficiente, séria. Que bom, porque eu acho que isso é muito importante e eu acho que o seu exemplo ainda serve aqui de alguma forma para que os novos diretores se espelhem e sigam adiante, né? Não sei. Bom, acho que sim. Eu me permito dizer isso. Entendo que o senhor seja modesto, mas eu me permito dizer isso, porque eu vejo isso por aqui. E tomara que a gente tenha o mesmo sucesso nessa expansão agora e tudo que vier mais do que o senhor teve quando estava à nossa frente. Isso aí. Bom, professor, muito obrigado. Agradeço muito pela conversa. Estar aqui no INPA é sempre um prazer. Bom, prazer para todos nós. E, bom, a série Independências Conquistadas através da Matemática fica disponível no YouTube do INPA. Próximo episódio vai ser sobre matemática e os avanços na medicina. Até mais. Muito bem. Muito bem, professor. Obrigado. Muito legal. Poxa, eu que agradeço.